Boa noite a todos que estão entrando ao vivo, Juarez, Diogo, Couto, um grande abraço, Fernanda, todos que estão entrando agora, começando para valer, 19 horas e 5 minutos, Adair, grande abraço, foram 5 minutinhos aí, já entramos aqui ao vivo, nós vamos estar falando de duas contas, tá parecendo tudo legal aí, o áudio tá legal, de duas contas de empresas, nós vamos falar hoje pelo Instagram da agência e o Instagram da Taurus. O Jorge acabou de entrar pelo Instagram da Taurus, vou estar chamando o Jorge aqui. Já o Jorge Filho vai estar aparecendo e obrigado a todo mundo que está entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Norberto, um grande abraço, Norberto. Pronto! Olá! Bem-vindíssimo! Tudo bem, Paulo? Melhor agora, Jorge, Luiz, Zenati Filho. Que satisfação ter você aqui. É um prazer grande para nós estarmos hoje aqui na sua live. Está dando bastante assuntos interessantes, vários convidados. Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar trazendo esse brilho hoje aqui. Em primeiro lugar, é claro, você vai estar se apresentando. Muitos que estão entrando lhe conhecem a empresa, mas eu quero demonstrar a minha satisfação e alegria de ter você aqui, a minha admiração, que ela vai além do pessoal, além da admiração pessoal, a profissional, e é poder aliar duas coisas ao mesmo tempo, uma pessoa 100% como é você, um ser humano como é você, e um empresário, um líder, um gestor como você é. Quero começar, então, você falando um pouquinho de você, essa tua parte, dessa parte de carreira mesmo, da parte profissional. Como que começou tudo? Um breve histórico aí do Jorge até esse momento atual. Eu sou o Jorge, né? Sou segunda geração dos fundadores aqui da Taurus, né? Falo, a minha história um pouco se confunde com a história aqui da empresa, né? Meus pais são os fundadores aqui da empresa. Começou há muitos anos atrás com meu pai e meu tio, em 74. Posteriormente, teve evoluções societárias, né? E meu tio veio a sair da sociedade. Hoje é um grupo familiar, né? São meu pai, minha mãe, eu e minha irmã que estamos à frente da empresa. E a minha trajetória aqui dentro da empresa, ela basicamente se começou desde a infância, né? Eu fui criado aqui dentro da empresa, tive uma formação acadêmica ligada à parte de direito, a gente não fiz administração, mas fiz direito, fiz uma época contábeis também. Tive uma preparação de formação para entrar na empresa como profissional, né? Passei por diversos setores, me preparei para cargos de direção e hoje sou diretor executivo aqui do grupo. E Jorge, tem uma pergunta que eu acho interessante, porque quando você fala é uma empresa familiar, então eu imagino assim essa responsabilidade, né? Primeiro eu queria saber se você já, pela tua história, você já tinha esse planejamento na tua mente de estar dentro da empresa. Mas como é lidar com isso? Porque você tem dois fatores aí. Primeiro, profissional ali, mas eu acho que não tem como não misturar o carinho por uma história que faz parte da tua vida, da tua família. É diferente de alguém que vai estar na Taurus. Vocês são parte, assim, a Taurus está dentro, não vai estar, no momento, ela vai estar sempre na vida de vocês e na tua vida. Então, eu queria saber como é lidar com isso, porque não deve ser fácil. Eu digo, não no sentido ruim, mas assim, é uma responsabilidade maior, porque você lida com carinho de uma marca, de uma empresa que é parte da tua vida, né? Da tua história. E como é lidar com isso, cara? Porque eu acho que a responsabilidade é muito mais complicado. Queria saber como que é isso. Paulo, basicamente, eu sinto, como até falava na live que eu fiz com a Thaís alguns dias atrás, é como você ter uma criança da família, né? É como se fosse um ente querido. Assim como você também tem a sua própria empresa,
né, você tem um cuidado imenso desde a criação, da formação, desenvolvimento, né, de forma geral, da construção e da gestão do negócio. Então, eu penso muito a empresa, seja ela familiar, seja para fins comerciais, enfim, o que você for desenvolver e criar a sua empresa, você criar ela como se fosse um filho, né? Que você tem que dar atenção, tem que dar carinho, né? Tem que, às vezes, tem momentos que você tem que buscar uma profissionalização maior para investir em gestão, né? Mas o entendimento mesmo como cuidado, como atenção, é como se você desse para um ente familiar. Se você trazer esse sentimento para suas empresas, né? Normalmente, tendenciosamente, você vai ter muito mais zelo nas tomadas de decisão e na parte de gestão de forma geral. Eu tenho uma comparação, eu sempre já fiz até em outra live, mas que a gente ouve falar do vinho, né? Que fala que as melhores uvas são nos ambientes mais complicados, mais hostis, né? E como que é uma empresa que as pessoas, quem não sabe, mas a Taurus, ela nasceu em Dourados. Né? Perfeito. Então, uma empresa que hoje, ela não está só em Dourados, ela está no estado do Mato Grosso do Sul, ela está em São Paulo, em umas cidades do interior que a gente sabe, ela está em Minas. Então, uma empresa que saiu daqui, ela está na capital, claro, mas ela saiu daqui, ela está presente em 3 estados do país. Esse fato, essa garra, esse crescimento, você acha que tem a ver por sair de uma cidade menor, isso fortalece, sabe? Porque as coisas são mais difíceis. Como que é isso, né? Porque é bacana, geralmente não é uma empresa que veio de um grande centro e abraçou tudo, não. Ela nasceu e foi abrindo. O sentimento aqui, especificamente sobre iniciar e crescer, eu acho que é importante a gente colocar que quando você tem uma empresa em que você é fundador ou pega no meio da gestão, né, você é segunda geração, a tua ideia específica não é você fazer uma empresa espalhada em vários estados. Acho que a sua ideia inicial é sempre crescer de forma orgânica, né? Porque a gente pauta aqui muito por um crescimento sustentável, né? Em que você consiga dar um passo de cada vez e evite dar 2 para trás, né? Ou algum momento cair da escada ou da passarela. Então, nossa visão sempre foi ter um crescimento orgânico em que ele fosse um crescimento evolutivo, né? A partir desse momento em que a gente foi crescendo gradativamente, fomos nos impermeando em alguns municípios aqui do Mato Grosso do Sul, a gente começou a sentir demanda por construir outras filiais, né? Então, a gente colocou, a Taurus, ela nasceu aqui em março de 96, no município de Dourados, e o intuito era fazer uma distribuição para principalmente consumidores finais. E quando a gente fala consumidores finais, a gente está ligando a produtor rural, transportadores, indústria, comércio, né? Era esse o segmento que nós buscávamos. Passado algum tempo, entendemos que a demanda, a gente gostaria de fazer um tipo de gestão em revenda, no caso postos de combustíveis, com o nosso jeito de trabalhar, uma vez que o grupo ele se iniciou em 74 em um posto de combustível de rodovia, né? Então, houve uma evolução, foi evoluindo. A partir da década de 80, nós viramos um TRR, que é o transportador, revendedor, retalhista, e na década de 90, viramos distribuidora, viramos companhia, né? Porque o mercado abriu para vários distribuidores regionais se estabelecerem no país. Antes era só dominado por multinacionais. Então, nesse momento, a gente colocou a companhia aqui em Dourados, começamos a fazer uma distribuição regional e pensamos também que seria interessante desenvolver uma marca e um tipo de gestão de posto em que levaria o nosso jeitão, tá? Com a evolução, nós fomos permeando alguns postos em Dourados, depois nos distritos aqui ao redor, municípios, até que a gente sentiu demanda de colocar uma filial em Campo Grande, na capital do estado.
foi colocado lá e esse trabalho continuou. Então, foi um trabalho de formiguinha que foi sendo construído paulatinamente até que a gente tivesse uma distribuição bem linear no Estado. A partir daí, começou-se a ter demandas para a gente desenvolver mercados em outros estados. Como, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas o Mato Grosso do Sul não produz derivados de combustíveis, de petróleo, né? Produz biocombustíveis, mas não derivados de combustíveis, né? Então, esses produtos são originados, ou aqui mais próximo seria ou no Paraná, ou no São Paulo, que é onde a gente tem base hoje operacional. E na época a gente tinha base operacional, mas nós não tínhamos comercialização. Então, era mais lógico a gente começar a fazer comercialização e distribuição em municípios do estado de São Paulo. E, consequentemente, pela proximidade com Minas, a gente começou também a fazer algumas operações no estado mineiro. Então, hoje, logisticamente, a Taurus tem operações no estado de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, mas com comercialização, como você mesmo citou, aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas. Então, o crescimento, respondendo a sua pergunta, o crescimento para outros estados, ele se deu com um crescimento orgânico que foi acontecendo ao decorrer desses anos, em que a gente foi consolidando o mercado e a gente via necessidades ou demanda ou otimização de estruturas e operações para continuar um crescimento sustentável. É muito legal a gente saber, primeiro que a gente está falando, você falou desde 74, até a gente está falando aí de 46 anos, 46 anos. Rapaz, é mais que eu. Eu tenho 44, tá faltando, pô, é mais que a minha vida. Então você vê como que é uma história feita, ela é feita com tempo, né? Se a gente contar desde, eu sei que teve em 96 o nome tal, mas ela vem com essa base, né? Isso é legal, aquela história da casa que não é feita na areia, né? Que é feita num lugar... É o que você falou, sustentável, né? Sustentável é isso. É que sustenta, que não faz mal, ele é orgânico, né? Ele se organiza, ele é saudável, né? Isso acho que é muito inspirador para muita gente. E falando nisso, eu esqueci de falar do Paraná também. Né? Então a gente está falando de 4, querendo ou não, a marca está presente em 4 estados. Isso é muito uma honra para a gente que é daqui e ama esse nosso Mato Grosso do Sul. Tem algo que acho que é curioso, não para você, não para a equipe, até da Taurus, tem muita gente vendo a gente, quem conhece do negócio de vocês. Mas assim, eu me lembro que a sua mãe, Dona Suria, uma vez ela me explicou sobre isso, a questão do combustível. Muita gente tem curiosidade disso. Eu achei muito interessante, eu quero te perguntar sobre isso. As pessoas entenderem de onde vem esse combustível, né? Porque o pessoal, às vezes, muita gente fala assim, mas a Taurus, ela faz né? Ela tem finaria de petróleo, ela compra esse petróleo. Para as pessoas entenderem como que é esse processo até chegar na bomba ali, até chegar no meu dia a dia. Eu que estou com um carro, eu que estou com a minha moto, ou eu que sou um produtor rural que vou receber vocês, né? Porque vocês abastecem um mercado que não é que vai além do combustível do carro, da moto, né? Ele abrange isso muito, né? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Viu, Paulo? Essa pergunta é bem pertinente e aqui acho que eu vou ter a oportunidade de esclarecer bastante e ampliar as interpretações. Hoje, o nosso combustível, né, brasileiro, ele não consegue, as refinarias da Petrobras, né, petróleo brasileiro, ela consegue hoje ter uma capacidade de produção de cerca de 80% da demanda de derivados de petróleo do Brasil. Tá? Então, cerca de 20% dos derivados de combustíveis consumidos no Brasil são oriundos de outros países, uma vez que as nossas refinarias não possuem capacidade para atender toda a demanda nacional, que vem crescendo no decorrer dos anos. Então, a Taurus sentiu a necessidade, o grupo, quando eu falo Taurus, eu falo do nosso grupo, ela sentiu a necessidade de buscar também trazer produtos de fora, buscar operar outros países a níveis de suprimento. Então, hoje nós possuímos uma trading em que a gente importa parte do nosso produto comercializado, né?
Ultimamente a gente tem trazido muito dos Estados Unidos, algumas operações a gente traz do Oriente Médio, Europa, depende de como é que está o fluxo logístico náutico e estruturas de suprimento. Uma vez trazido esse produto de fora ou de refinaria, a nossa operação, nós trazemos da refinaria, a gente recebe via bombeio para algumas bases primárias, e aí eu falo bases de Ribeirão Preto, Paulínia, São José dos Campos, Araucária. A gente recebe bombeio, é bombeado em dutos direto da refinaria. Ou a gente traz operações logísticas rodoviárias dos portos. Então, chegou numa base de distribuição, aqui a gente vai ter, então, derivado S10, gasolina e diesel S500. Tá? Esses produtos, eles não estão prontos para venda. Aqui, nas bases de distribuição, a gente traz o etanol anidro e o etanol hidratado e o biodiesel. Esses são os biocombustíveis. Né? Então, o anidro ele é adicionado na gasolina, numa proporção de 27%. O biodiesel ele é adicionado na proporção de 12% nos dieséis, S500 e S10, que são os comercializados hoje pelo ciclo rodoviário. E o etanol, ele vem puro. Ele, do jeito que a gente recebe da refinaria, da usina, a gente faz as especificações dele, a gente faz as análises, confere se está tudo correto, e ele já vem pronto. Esse eu já posso comercializar para postos ou consumidores que demandam etanol de forma geral. Aqui nas bases de distribuições ainda acontece a aditivação. A gente tem perfil aqui de aditivar, colocar o pacote de aditivos. Hoje a Taurus trabalha com gasolina aditivada, né, e dieséis aditivados. No ciclo diesel, a gente também tem um aditivo novo, hoje a gente está usando bastante, tem vários consumidores nos requerendo, que é um aditivo que ele é um bactericida e ele tem um perfil bactericida para combater bactérias, que uma vez que o biocombustível, o biodiesel, ele é origem animal ou vegetal. A Taurus preza por usar uma origem vegetal. Então, ele é um produto em decomposição. Então, a gente tem aditivos aqui para combater isso, que são bactericidas e lubricidas, para dar lubricidade, para evitar entupimento de bicos, etc. Então, a gente tem pacotes de aditivos para esse tipo de cliente, que tem esse tipo de demanda, e também fazemos aqui os blends para chegar o combustível no posto como o consumidor conhece, que é a gasolina comum, gasolina aditivada, o S500, o S10, o etanol. E a gente tem também operações náuticas. Então, a gente tem diesel marítimo, a gente tem alguns postos em bacias hidrográficas que fazem todo esse abastecimento para barcaças, rebocadores, chalanas. Cara, é muito interessante, né? A gente como que tem todo um caminho aí, uma logística, inclusive de operações internacionais, que deve ser um baita de um investimento até para lidar com isso, para ter profissionais para lidar com isso. Então é engraçado, vai além do, eu falo assim, com todo respeito ao meu combustível que eu ponho no meu carro, mas como que o negócio de vocês ele abrange muita coisa, né, cara? Graças a Deus a gente tem uma equipe de profissionais aí qualificados em atualizações constantes, empresas de consultoria, para ajudar a tocar toda essa estrutura, né? Mas o nosso intuito aqui é trazer um produto, garantir um suprimento, né? A gente tem um perfil aqui de sempre ter disponibilidade de combustível, então a Taurus preza por disponibilidade de produto, garantir suprimento e trazer um produto de qualidade, num preço competitivo e justo para o mercado. Esse é o nosso foco aqui na operação. Não tem como a gente falar de um assunto, Jorge, que a gente sabe que é o Taurus Labor. O assunto não, como eu vou te falar, é um serviço, né? Digamos, é um serviço. Fala um pouquinho para as pessoas também, para a gente entender isso, que o negócio vai também além da entrega. Falando aí que a gente acompanha, até tem a oportunidade de trabalhar, de ser um prestador de serviço na área de comunicação de vocês, e a gente conheceu, já sabe há algum tempo, do Taurus Labor. Fala um pouquinho para o pessoal saber disso, dessa preocupação, que é um investimento também. Vocês têm um profissional, um químico responsável para isso. Só para o pessoal saber, por favor. O Taurus Labor foi uma iniciativa nossa aqui, interna da empresa.
em que nós temos um químico aqui, é o Adelson, o nosso químico. Ele tem um carro todo preparado com um laboratório móvel e ele vai em todos os postos da nossa marca, todos os postos que ostentam a marca Taurus. O laboratório móvel faz uma visita pelo menos uma vez por ano. Então ele vai lá, ele faz a análise do combustível que o consumidor está consumindo, ele vai garantir que a qualidade que está no posto é a mesma da especificação que saiu da companhia, é a mesma que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela regulamenta. Ela faz mais do que analisar o combustível, ele vai fazer também um treinamento para todos os colaboradores do nosso parceiro revendedor. Ele fica também à disposição para tirar dúvidas dos clientes consumidores que lá vão, que querem saber como funciona, querem ver um teste, analisar, garantir o produto que ele está levando. Muitas vezes é feito um workshop que o revendedor, às vezes, organiza com oficinas mecânicas, com outros clientes dele, parceiros. Ele também tem a qualidade de fazer pesquisa de satisfações com os clientes que adentram no posto para ver qual o grau de percepção que eles estão da marca, da qualidade, do atendimento. Então, ele é mais do que uma ferramenta para garantir qualidade do produto, mas sim também para garantir serviço de atendimento, de prestação de serviço com qualidade, né? E de visualização como o consumidor vê o nosso revendedor. Então, ele é um produto que nós criamos, né? Que serve para dar segurança para os nossos consumidores. E essas visitas vocês são agendadas, e também vocês dão uma certa certificação assim para saber que o revendedor receberam, né, para o revendedor que foi. Todo mundo que é treinado lá, todos os colaboradores recebe um certificado, de vistoria, tudo certinho. Ele deixa um relatório para o posto, né, para o revendedor, para o agente nosso de negócio. Então, o Taurus Labor é uma segurança a todo consumidor, quem está nos assistindo aqui, é uma segurança ele chegar, ele ver um laboratório móvel lá, ir lá bater um papo, conhecer um pouquinho do produto, entender do que ele leva, tirar as dúvidas dele, né? O Adelson é uma pessoa extremamente acessível, então você vai chegar lá, você vai bater um papo com ele vai te mostrar, vai fazer uma análise, o que você tiver de dúvidas também, até de outros produtos que o posto comercializa, né, de lubrificantes, ele pode te dar um atendimento geral. É muito legal, eu acho que é muito assertivo essa ideia e você mantém a qualidade, né? Não deixa de ser até como se fosse um pós-venda também, né? Uma constância, né? Para tudo, né? Uma segurança, muito show. Não tem como a gente falar, ninguém aguenta mais falar em pandemia, tudo bem, a gente sabe, acho que até lembro, saiu uns 2 meses atrás, um mês e meio atrás, uma pesquisa que as pessoas não querem mais ficar citando esse assunto, mas é importante a gente saber isso diante você, como diretor executivo, passar para as pessoas como que a Taurus lidou com isso, em relação aos seus colaboradores, clientes, como que foi esse momento aí, né, que a gente está vivendo ainda, e falar para a turma por que vocês não podem parar. Paulo, primeiro o nosso produto ele é essencial, né? A gente comercializa um produto que todo mundo precisa, né? Independente do tamanho, da renda, todo mundo precisa do combustível, que ele é energia para a locomoção. Então, de fato, ele é essencial, não tem como ficar parado. O que a Taurus fez foi várias ações para mitigar risco. Entre elas, todas as nossas bases de operações, a gente tem termômetros para ferir temperatura de todos os colaboradores que entram, prestadores de serviço, transportadores, motoristas. Então, todo mundo que entra na empresa é monitorado, tem a sua temperatura aferida. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, a gente teve vários colaboradores por setores que foram alocados como home office. Então, a gente tirou esses colaboradores da operação direta e foi colocado no perfil home office para ter, além de multiplicadores, e resguardar esse colaborador. Nós tivemos uma política aqui de acesso muito restrito,
E a gente começou a viabilizar estruturas como videoconferência, audioconferência, calls, e isso ajudou bastante no desenvolvimento das nossas atividades sem perder tração. Além disso, a gente disponibilizou álcool gel, aumentamos o nível de limpeza, a frequência de limpeza. A gente tem um médico aqui que nos atende semanalmente. Toda semana vem um médico aqui contratado, ele atende os colaboradores do grupo e ele fez vários vídeos, vários informativos aqui, explicando sobre o risco da pandemia, quais são os sintomas do Covid, quais são os zelos que os colaboradores devem ter, né? E a gente também teve várias ações aqui passando para os postos revendedores. Então, instruímos eles como deveriam fazer, os nossos motoristas também. A gente teve distribuição de máscara, álcool gel, né? E aqui na base, especificamente, como a gente mexe com um produto potencialmente poluidor, então todos os colaboradores já precisam usar capacete, luva, óculos, máscara, a máscara com filtro de carvão ativado. Então, em termos operacional, não mudou muito, porque já tem um zelo muito grande. Agora, em termos corporativo, né, no âmbito de escritórios, a gente tomou essas ações de isolamento de alguns colaboradores, distanciamento, investimentos em EPIs, né, como máscaras, alguns casos luvas, e aí partir de higienização. Mas como não podemos parar, a gente tem que tocar com o que temos hoje em mãos. Um assunto que eu acho legal de falar, e que eu sei que isso não é uma coisa que você gosta de ficar falando. Eu acho que assim, e eu sei que você pensa assim, o bem ele tem que ser feito e, né, sincero e tudo. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso para inspirar pessoas, inspirar empresas. Até a gente brinca. Legal a gente inspirar bons comportamentos. Fala pra gente, eu sei de várias atitudes que a Taurus, que a companhia teve, com algumas instituições. Fala um pouquinho pra gente também, além de colaborador, cliente, com a sociedade. Vocês têm vários trabalhos, que eu sei, do Hospital de Câncer de Barretos, com a PAI e tudo. Fala um pouquinho também no geral disso que vocês fazem e também ligado à parte da tal da nossa real pandemia, que vocês fizeram tiveram algumas atitudes muito bacanas de doações aí. Fala um pouquinho geral dessa parte social e humana da Taurus. A Taurus, ela tem na sua missão, né, um ponto muito importante para nós, que é o desenvolvimento mais pautado no respeito social ambiental, né? Então, a gente tem isso muito forte em nossos valores. E dentro do desenvolvimento humano aqui da empresa, já ligado na diretoria da Suria, a gente tem uma pauta muito grande ligada nessa parte social, que a gente chama de Taurus Social. A gente não divulga muito, mas são ações que nós tomamos, mas de coração aberto, a gente até não divulga. Mas como você comentou aqui, a gente tem uma participação grande em ações desde apoio à PAI, tanto daqui de Dourados, a Mumbai, Carapó, já teve várias doações de veículos, monetária, estrutura. A gente faz várias campanhas de agasalho para ajudar a arrecadar agasalho, alimentos. Tivemos ações aí com o Hospital de Barretos, já que fizemos doações para eles. Apoiamos aqui agora, tem o Hospital do Amor de Dourados, tem várias ações também que acontecem, desde leilões, rifas, enfim, tem várias ações aqui pontuais. A gente é um apoiador grande do Lar de Idoso, do Lar Ebenezer, rapaz, esqueci do orfanato aqui que tem ali na Toshinobu. Enfim, Lar Santa Rita. Lar Santa Rita, obrigado, Paulo. Aí. Entre tantas outras ações, agora recentemente, lá em Corumbá, a gente fez uma ação apoiada, teve várias lives de vários cantores aí, tanto do Munhoz Mariano, Lobé, João Bosco e Vinícius, juntaram muitos alimentos e a gente entrou em parceria, fornecendo diesel marítimo, entre outras estruturas,
para ajudar a distribuir cesta básica para ribeirinhos ali na região do Pantanal. Fizemos doações de álcool de quantidade considerável para hospitais, UPAs, laboratórios que nos solicitaram. Tivemos parceria com a UFMS, entre tantas outras ações que a gente fez em parceria. Fizemos uma agora recente também com o Senac, que ele produziu álcool glicerinado para atender o comércio, e a gente fez doações para eles, e eles distribuíram aqui no comércio de Dourados. Então, a gente busca atender da forma que é possível na demanda do dia a dia, né? Mas tem algumas instituições, como te falei, lar de idoso, hospitais, a parte ligada à PAI, que a gente tem uma participação maior. A gente entende que isso é nosso dever como empresa, não que a gente não acha que a gente faz por dever, por obrigação. Que a gente acha que isso tá ligado à nossa missão. Eu acho que isso demonstra o propósito, né? O propósito da tua marca mesmo. Porque é óbvio que é uma companhia, é uma empresa privada, né? Que depende exclusivamente do suor do trabalho de toda uma equipe, de muito trabalho, né? Mas é muito bacana poder partilhar isso, né? De uma certa forma, trazer esse propósito dessa marca, né? Falar Ô, Paulo, você está olhando aqui atrás de mim, aqui, você está vendo alguma coisa que é familiar? Eu tô vendo coisa mais linda aí do Taurus em Ação, que é um projeto muito lindo da Taurus aí. Então, esse foi um programa social também de educação ambiental, né, para crianças e adolescentes, que surgiu a ideia em 2013. São alguns prêmios, né, alguns desenhos premiados, redações premiadas no ano de 2014, né? Então, que até compõe os nossos calendários. Aí muitos revendedores, eu vi que tem alguns revendedores aqui que estão online, estão nos assistindo. Muitos dos calendários que chegam nos pós-revendedores, dos nossos clientes e parceiros, foram frutos também dessa campanha aqui que a gente fez a nível de conscientizar crianças e adolescentes da importância da redação e do meio ambiente. E esse projeto é muito interessante porque ele foi aberto para toda a parte de educação, aberto do Estado, município, algumas escolas particulares também, mas ele foi por igual, né? E foi muito legal que a gente pôde estar acompanhando no período, Jorge, foram 2 anos consecutivos aí. A alegria daquela criançada, eu lembro você falando, e você hoje talvez alguns são pré-adolescentes ou até adolescentes, mas foi uma atitude muito bacana ali, porque eram assuntos ligados à parte humana, a sustentabilidade, a premiação muito bacana de tablets, né? Sim, acho que isso daí marcou mesmo, são várias coisas, né? A empresa, você falou aí dessa doação de álcool, eu achei muito legal para virar álcool em gel, né? Então, comecei aquela hora falando assim, eu sou o cara, eu tenho a Taurus no meu carro, mas então eu vou ter até na minha mão, de repente, aí. Claro. A presença da marca, né? A gente acredita, viu, Paulo, como falei aqui antes, que mais do que fazer um papel de fomentar comercial, a gente também tem um papel de desenvolvimento. E o desenvolvimento, na nossa visão, ele passa mais do que um desenvolvimento social. Ele também passa por um desenvolvimento ambiental e regional. Então, a gente, sempre que possível, nós estamos apoiando projetos ligados à educação, à saúde e ao meio ambiente. Eu vou aproveitar, se você me permite, abrir algumas perguntas aqui que eu achei consegui olhar a primeira, vou estar olhando as próximas. Eu achei interessante aqui, ó. Hernani Luiz. Ele perguntou assim: se você acredita na liberação do self-service nos postos no país, como que você vê esse assunto? Algo que a gente está acostumado a ver na Europa e na América do Norte, né? O que você me diz disso? Achei interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu acredito que hoje, para você entender um pouquinho melhor, as bombas novas fabricadas por alguns disponíveis no mercado, fabricado, por exemplo, pela Wine, ela já vem preparada para self-service. Tá? Ela tem já o módulo self-service embutido nela. São comercializadas já aqui no Brasil. Porém, não há liberação
não há legislação específica que mostre que tenha uma liberação, que vai ter uma liberação para esse tipo de serviço aqui no Brasil. E nós particularmente acreditamos que isso não vai acontecer, pelo menos no futuro próximo e médio, uma vez que o número de colaboradores alocados em postos revendedores que faz o atendimento ao público é muito elevado. E isso acarretaria um desemprego em massa de uma classe muito grande. Então, na nossa visão, o impacto do trabalho, do desemprego dessas pessoas na economia e social seria muito grande. Então, enquanto não tiver uma estrutura em que tenha um consumo dessa mão de obra e que qualifique ela para ser adaptada para um novo segmento, para um novo serviço, eu acredito, tenho muita dificuldade de acreditar que vai ter uma liberação para self-service aqui no Brasil. Muito legal. Você foi respondendo a Fernanda, está aqui perto de mim, que é minha esposa e trabalha também na agência. Ela ficou feliz, assim, né? Falou assim, isso mesmo, os empregos, ela falou. Mas é verdade isso. Mais uma pergunta eu estou abrindo aqui. M. Gabi. Estou lendo como que está o nome no Instagram, não consigo ver o nome certinho, mas a Gabi aí. Vocês acreditam ou pensam que o biocombustível feito de milho e outras culturas além da cana, o que vocês pensam? E te pergunta se você acha que o Brasil vai evoluir rápido nesse ponto do biocombustível de outras culturas. Excelente pergunta, né, da M. Gabi. Nós acreditamos... Primeiro, melhor falar sobre legislação, porque todo o nosso setor ele está hoje amparado por legislações aqui muito rígidas sobre comercialização de combustíveis. Com relação a biocombustíveis, já foi determinado, o Brasil já se posicionou que o futuro será o biocombustível. Em que a gente tem na Europa falando, aqui a gente vai rodar eletricidade, carros com bateria, carros híbridos, etc. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Nacional de Combustível, de Abastecimento, ligado ao Ministério de Minas e Energias, determinou que aqui será o futuro nosso, vai ser biocombustível. Como a gente vê isso? A gente vê fomento de produção de etanol, etanol de milho, como ela disse, etanol de cana, né? E a gente vê também o fomento de biocombustível ligado ao soja, milho, mamona, pinhal manso, caroço de algodão, sebo de boi, que é o biodiesel, né? A Petrobras, agora recentemente, alegou que ela está preparando a primeira refinaria dela, que é em Araucária, para produzir um diesel vegetal, né? Vai ser produzido com uma base orgânica, que será feito um diesel vegetal. Então, a gente acredita muito que a nossa matriz energética para locomoção será biocombustível. Então, gradativamente, cada vez mais a gente vai ter uma implementação dessas regras aqui no Brasil. E é interessante você ver que há muitos anos a gente adicionava 1% de biodiesel nos dieséis. Hoje a nossa proporção já é 12%. A partir do ano que vem vai ser 13%, e já está regulamentado até 15%. Então, cada vez mais a gente vai deixar de usar diesel mineral, o derivado de petróleo. Com relação à gasolina, né, a gente tinha adições pequenas de anidro, etanol anidro. Hoje a gente tem 27%, a cada 1 litro de gasolina, 27% dele é etanol anidro, né? Então, com o advento também de carros flex, você tem um uso grande hoje em escala de hidratado, etanol hidratado. Então, cada vez mais, posso te dar exemplos de que o biocombustível está sendo adotado e possivelmente vai ser elencado como a matriz energética do Brasil. E eu acho perfeito isso, uma vez que, além de ele ser um produto sustentável, ele cria uma cadeia comercial aqui no Brasil fantástica. Então, você vai ter lá o produtor rural, que tem uma área que ele vai plantar, ele vai gastar, né, produtos, insumos, vai alocar mão de obra para produzir. Produziu, ele vai colher. Então, ele vai ter mais emprego de mão de obra, serviços.
colheu, ele vai para uma indústria, seja uma refinaria, seja uma usina, enfim, ele vai esmagar, vai processar, vai fazer o biocombustível. Esse biocombustível vai ser transportado para uma base e vai ser consumido aqui. Então, ele faz um ciclo, uma cadeia produtiva de valores muito importante. Então, emprego enleicado, valores. Então, tudo isso fica aqui. Então, eu acredito muito na sustentabilidade econômica e social do biocombustível, bem como uma matriz energética renovável. Então, ao nosso ver, a nossa ponderação como Taurus, e alinhado com o Ministério de Minas e Energia, acreditamos que o biocombustível é o futuro do Brasil. Alguns estudos que falam sobre eletricidade, etc., na nossa visão, aqui não vai chegar, e ele não vai chegar economicamente viável. Tem agora alguns estudos mais interessantes que que vão evoluir para uma outra fonte alternativa de combustível, que essa nós estamos vendo como uma maior possibilidade de ser sustentável, que é a célula de hidrogênio, que basicamente é a captura de hidrogênio do ar, você comprime ele, fica como um gás natural, e ao ser consumido pelo motor, ao ser entrar em processo de energia, né, para o veicular, ele elimina vapor de água pelo escapamento. Então, a gente acredita bastante ou no biocombustível ou na célula de hidrogênio. Isso eu não tinha realmente esse conhecimento, e eu acho interessante que até os nossos parâmetros de abastecimento sustentável, para mim, passa a mudar também. Né? Não é, a gente pensa, não, só o carro elétrico, só o carro, mas, poxa, você tem tudo. Paulo, assim, no Brasil, assim, até me desculpa te cortar. Não, eu só ia te falar Brasil, que a Adriana fez a mesma pergunta aqui. Infelizmente, você tem que pensar o seguinte, no Brasil, hoje, vamos olhar todas as nossas cadeias hídricas, né? Então, você vai ter lá a bacia do Paranapanema, bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Tietê, alguma coisa de Tocantins, né? Bacia do São Francisco. Você tem várias hidrelétricas instaladas no país. A mais recente, que virou um bafafá grande, é a Belo Monte, que está muito amarrada de acontecer. Então, a gente acredita que a capacidade hidrelétrica do país ela já chegou na saturação. Então, você tem evoluções como eólica, você vai ter talvez maremotriz, né? E biomassa. Então, a eólica, talvez ela vai ser muito sustentável no Nordeste, regiões litorâneas, onde venta bastante. A fotovoltaica, ela mas talvez ela não consegue fazer uma escala tão grande. Então, você tem poucas usinas que produzem em escala, a maioria é muito mais uma escala residencial, então ele vai ter uma sustentabilidade para uma conta pequena, né? Mas só que ainda a participação da fotovoltaica elétrica é muito pequena, Então, você tem que entender que hoje o Brasil, ele queima muito, mas muito óleo combustível para fazer energia elétrica. Então, muito da nossa energia elétrica que a gente consome em casa, na indústria, no comércio, ele vem da queima de combustível. Então, quanto mais você fomentar uma energia elétrica que não tem uma política voltada para ela, você vai estar consumindo combustível, né? Então, hoje, a gente acredita que a biomassa, isso não é só nós que entendemos assim. Eu vejo ex-presidentes da ANP, pessoas do Conselho Energético do país, investindo e declarando que a produção de biomassa, a produção de biocombustíveis, ela é mais sustentável e ela tem um impacto econômico e social muito grande. Então, a gente acredita que esse, em termos de combustível para locomoção, vai ser o biocombustível. Cara, eu achei muito bacana. Eu acabei de ver a Adriana Rocha, minha querida, que é minha prima também. Ela falou que o Aurélio, o esposo dela, que é amigo de vocês também aí da família, está perguntando sobre isso. Se você acredita no biodiesel, se pode chegar no B15. Eu acredito sim. A gente está hoje no B12, né?
nós estamos em 2020 em B12, a gente já tem regulamentado até o 15. Então, nós acreditamos que hoje, o ano que vem, em março do ano que vem, já tá regulamentado que vai para 13, em março de 22, 14, e março de 23, 15. Né? Então, algumas entidades que gostariam já de acelerar esse processo, mas eu não acredito que vai ser majorado num espaço menor do que o que já está estipulado pelo Ministério de Minas e Energias. Eu vou ter que perguntar o que é o B15? O B15, para eu entender. Eu acho que muita gente não sabe. O B15 é o biodiesel, né? Então, tinha o B1, que era proporção de colocar 1% de biodiesel no diesel. Okay. O B2 é 2 e assim sucessivamente. O B15 seria a cada 1 litro de diesel, você vai ter 15% dele formado por biodiesel, né? Então, você tem uma graduação, né, de 1, como te comentei lá atrás, começou com 1, já teria 15. Hoje, no momento, nós estamos no B12. Legal. Agradeço a Adriana, um beijo para ela, agradeço a Aurélio, um grande abraço para Aurélio pela pergunta também. Cara, o pessoal muito feliz nas perguntas aqui, muito legal. Tem uma pergunta... Vamos responder hoje. Eu acho muito legal. Jorge, sinceramente, é um assunto que, para gente, para mim, acho que para todo mundo que está assistindo, é muito interessante, que está tão próximo do dia de todo mundo, e é muita coisa que a gente não tem ideia, que envolve. Opa, deixa eu falar, então, uma curiosidade para você, que é muito interessante. O nosso etanol, hoje o Brasil, ele é considerado, vou falar, talvez a gente não tenha essa noção, a população talvez não tenha essa noção, mas o Brasil, ele é considerado lá fora, pelos outros países, como um país extremamente sustentável. Ele tem uma energia limpa, ele tem, hoje, ele já adota combustíveis com baixa poluição, de baixa capacidade poluidora, e ele tem essa questão de diversificação de matriz energética com biocombustíveis. Então, o Brasil é muito bem visto nessa parte de impacto social e ambiental na política energética, na política de combustíveis. Então, para você ter uma ideia, hoje, o S10 que nós consumimos aqui no Brasil, ele é um combustível muito alinhado com outras nações. Por exemplo, a gente traz produtos quando importamos dos Estados Unidos, Emirados Árabes, Europa, enfim, da Ásia. O S10 é o mesmo S10 consumido em outros países. Ele é uma excelente qualidade. A gasolina do Brasil, hoje, ela não tem a qualidade da gasolina europeia, da gasolina americana. Porém, será a partir de agosto. Né? Aqui a própria página da Taurus foi divulgada. A partir de agosto, nós vamos ter uma gasolina RON 96, uma gasolina muito mais, com uma maior octanagem, muito mais equilibrada, muito mais estável, e que ela vai trazer uma economia superior do que vem tendo hoje no mercado brasileiro de forma ampla. Então, aquela gasolina que alguns consumidores vão lá, consomem na Argentina, no Uruguai, não no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, você vai ter ela disponível aqui no Brasil. Uma gasolina de maior octanagem, uma gasolina de melhor explosão, muito mais equilibrada, e que vai trazer uma economia fantástica para os carros, além de ter uma durabilidade de peças e da parte de motorização muito maior. Então, o Brasil vem caminhando cada vez mais para estar alinhados com países desenvolvidos, como também para ter uma política mais sustentável, política energética mais sustentável. Eu tô virando aqui, que eu estou abrindo um WhatsApp aqui, que tem uma pergunta pelo WhatsApp, eu vou aproveitar também, que é muito interessante. Nós vamos aproveitar de você hoje. Eu tenho mais 10 minutos, então vamos lá, muita coisa. Vou reduzir aqui as respostas aqui. Não é para reduzir, não. Não é para reduzir, não. O Aurélio perguntou também aqui, tá nos acompanhando. O Aurélio Rocha, com a adição do biodiesel, como que vai ficar a tributação para as distribuidoras? Como que você vê isso?
O biodiesel não muda nada para nós. A tributação, o combustível aqui, a gente tem uma, não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem a política diferida, né? Então, ou seja, a refinaria, né, no caso a Petrobras, ou no momento de uma importação nos portos, a Receita ela já retém todos os impostos na fonte. Então, ou na importação ou na produção. Então, lá já é retido todos os impostos da cadeia. Então, para nós, a tributação, se vai adicionar mais biodiesel ou menos, para nós não muda nada. O que muda na composição, aí será o custo do biodiesel. A maioria do biodiesel disponível aqui na nossa região é proveniente de soja. Então, a soja, como a gente vê, ela crescendo, ela tendo uma elevação de preço, principalmente pela desvalorização do câmbio do dólar frente ao real, o que acontece? Ela vem majorando muito seu preço, e isso, consequentemente, vai produzir um biodiesel mais caro. Então, é inevitável que o preço vá subir se um dos componentes dele, a commodity de soja, suba. Né? Então, o impacto do biodiesel basicamente vai ser na soja, e não da soja, e não da tributação. Eu só complementando e agradecendo, lembrando agora, você falou da questão da visão do nosso país para fora, né, que a gente teve a oportunidade de conversar com o Aurélio Filho, né, com o Aurélio Rolim Rocha, né, e também com o Flávio Betarello, que é o secretário adjunto lá do MAPA, né, do Ministério. Ele estava falando sobre isso, esse cuidado. Que bacana que o nosso agro, né, cara, a gente tem que ter muito orgulho, né, Jorge? E você falando dessa questão do biodiesel, eu fico mais feliz porque a gente está num estado que, poxa, que a gente vive e respira disso, né? Então, quanto isso vai trazer de benefício, né, para a gente, poxa, para o nosso estadão aqui? Eu vou te falar bem a verdade. Assim, eu tenho um pressentimento que muito em breve a gente vai ter mais uma indústria aqui, e acredito até na nossa região, que vai, a região daqui da Grande Dourados, que vai trazer aqui, vai começar a produzir etanol de milho. Então, eu acredito aqui na sustentabilidade, no desenvolvimento regional aqui muito grande, o potencial que hoje Dourados representa para o Mato Grosso do Sul, em termos agrícola, industrial, né, do agroindustrial, eu acho fantástico. Tem uma pergunta aqui da Thaís, ela estava perguntando, isso está dentro da minha pautinha aqui, muito legal que ela perguntou, que eu acho que dá para eu acho que estou preocupado só com o horário aí de a gente cair aqui, mas vai me avisar antes de cair, eu te aviso antes. Mas que a pergunta da Thaís tem tudo a ver com a pergunta nossa final aí, que a gente está falando assim de valor de marca, né, de história, de refletir positivamente, quando eu até tinha te falado dessa pergunta, de forma, a gente fala mesmo, unilateral mesmo, né? Assim, que gere um crescimento para todos, né? Não que tire nada, mas que traga história, traga riqueza, por que não? Riqueza de trabalho, de gerar negócio, sustentabilidade, enfim, que são os valores que está dentro totalmente do DNA de vocês. E ela pergunta qual que é o diferencial aí da Taurus. E é uma pergunta complicada isso, a gente falar, mas é legal falar disso, de vocês para as outras distribuidoras. O grande diferencial da Taurus, eu acho que falar, ela tem uma visão humana muito grande. Né? A gente tem uma valorização muito grande dos nossos parceiros, dos nossos, eu digo parceiros internos e externos. Acho que primeiro começa para você fazer, como diz um amigo meu, para você fazer a revolução no mundo, pelo menos você tem que aproveitar e começar pelo seu quarto. Vamos arrumar a primeira cama. Então, a gente acredita primeiro muito no corpo nosso de colaboradores e parceiros. Esse é uma valorização muito grande que a gente acredita que primeiro é nosso primeiro diferencial. E segundo, a gente é uma empresa que ela não está acomodada. A gente acredita que sempre que a gente tem algo a mais para fazer todos os dias. Então, pensando em evolução, crescimento, desenvolvimento paulatino, gradual, a gente acredita que a gente vai construir
produtos de qualidade, soluções inteligentes, vamos desenvolver, talvez, parcerias inovadoras. Então, a gente acredita que, valorizando as pessoas, os nossos parceiros de negócio, os nossos colaboradores, e pensando sempre em evolução, em seguir subir um degrauzinho todo dia, a gente acredita que é o nosso diferencial acima de todos. Lógico que você pode falar, eu poderia falar várias coisas comerciais, mas acho que isso não é princípios. E isso que eu acabei de te falar são nossos princípios. Eu acho que nós somos fundamentados nesses princípios. O Sérgio Miranda falou aqui para a gente, um abração para o querido Sérgio, amigo querido meu pai também. Ele é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Nosso municipal. Ele falou assim que já estão procurando área para a instalação desta empresa de etanol de milho. Então, ele está relatando alguma coisa aí que tá. Você vê como tem tudo a ver aí com. Eu acho que já em breve vem alguma coisa. Então, eu quero saber por que você deu uma risadinha aí, hein? Ué, pode ser que aconteça alguma coisa. Em breve. Agora, deixa eu ver aqui. Vou ter que encerrar com as perguntas, infelizmente, aqui. Mais uma pergunta aqui. Eu vou estar te perguntando do Aurélio também. Somos clientes da Taos desde a fundação. Como vocês podem fazer uma estrutura modal de transporte para atender clientes em diversos pontos no estado no mesmo custo? Olha, essa pergunta ela é um pouco complicada de responder, porque, na verdade, não de responder, mas é difícil eu mensurar como eu vou fazer preços iguais no mesmo estado. É muito complicado, porque a nossa operação ela é também logística. Distribuição, na verdade, eu faço comercialização de um produto, mas também faço uma operação logística. A nossa logística, a gente acredita aqui, vi até algumas pessoas comentando aqui, realmente a gente tem uma logística muito rápida, muito interessante, uma prestação de serviço pontual, de qualidade, que a gente até preza, a gente coloca essa entrega para os nossos clientes, né, esse atacado, toda essa entrega é feita por nossos caminhões, são colaboradores como eu aqui na companhia. Então, a gente preza muito pela prestação de serviço logístico. Mas, voltando ali para o assunto do Aurélio, a gente tem dificuldade de fazer, porque isso está intrínseco custo logístico. Então, não tem como eu fazer o mesmo preço, às vezes, uma operação com 500 quilômetros e uma de 50 quilômetros. Então, é muito complicado fazer uma estrutura como essa de distribuição. Acredito que tenha respondido de forma clara aí a dúvida dele. Estamos aí nos últimos 1 minuto e meio. Então, eu vou deixar primeiro o meu agradecimento. Cara, que papo show. Eu estou recebendo um monte de elogio aqui no WhatsApp aberto ali. Quero, cara, te agradecer. Parabéns por essa aula. Falar do que a gente vive, do que a gente ama, é falar com clareza. E é isso que eu só senti em você. Clareza, transparência. Parabéns pela pessoa que você é, pelo ser humano, a minha admiração. Você é um cara especial. E Obrigado. Um cliente muito querido também, mas uma pessoa que a gente quer muito bem. Obrigado. Muito Fala obrigado. alguma coisa, tem 1 minuto que é seu. Paulo, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui durante essa live, os espectadores aqui. Quero falar aqui um pouco sobre a companhia, que a gente pensa sempre em trazer inovações, um produto de qualidade. A gente pensa também nas pessoas, na sociedade como um todo. Nos colocamos à disposição para todos os nossos parceiros, clientes, amigos, né? A gente quer estar cada vez mais pensando aqui em trazer inovações para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país onde a gente atua. Então, quero falar que vocês podem sempre contar com a companhia, que a companhia sempre vai estar de portas abertas e que a gente não sabe tudo, que a gente sempre vai estar à disposição para ouvir críticas construtivas, para ouvir conselhos e evoluir. A gente acredita que o caminho é mais importante do que a chegada.